Quero cumprimentar você com a graça do Senhor, que a paz dele esteja na sua vida, na sua casa. Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso programa Sementes de Esperança e nós estamos aqui com uma palavra de Deus para a sua vida nessa natureza maravilhosa que nós estamos aqui e que nos fala da grandiosidade da criação, do poder de Deus. Eu gostaria de falar contigo a respeito de uma palavra que está no livro de Provérbios, que diz assim que muitos são os planos no coração do homem, mas é o conselho do Senhor que prevalecerá. Muitos são os nossos planos. As circunstâncias que nos acontecem têm dito para nós que nós fazemos tantos planejamentos, nós queremos tantas coisas. A própria vida, o cotidiano, nos faz ter que ter uma agenda pessoal. E os nossos planos nós estabelecemos, mas só o conselho do Senhor é que vai prevalecer na nossa vida. Uma das coisas que nós devemos prestar atenção é no propósito. Quando nós olhamos para a nossa referência, para o livro, para a escritura que norteia a nossa vida, ela fala isso com a gente. Ela fala isso, que nós precisamos atentar para os propósitos e para que as coisas possam estar na nossa vida. Talvez eu esteja falando para pessoas que não creem em Deus, outros talvez não o conheçam, outros o conhecem de uma maneira profunda, pessoal, mas eu gostaria de falar isso para você, para que você possa sempre saber que em tudo há um propósito, na dor há um propósito, no sofrer há um propósito, na alegria. É bem que nós gostamos sempre, né? Que a nossa vida fosse um conto de fadas, que tudo fosse um final que nós escolhemos e colocamos assim, final feliz. Mas a vida, ela não permite isso, porque a vida tem um monte de situações que nós simplesmente não controlamos. E eu quero falar para você a respeito de um homem chamado Paulo. Esse homem, ele era um grande evangelista. Ele foi chamado para evangelizar, para trazer a palavra de Deus a muitos lugares onde nunca se tinha ouvido pregar. E a Bíblia fala que ele tinha uma vontade, um desejo, e ele propôs no coração dele que ele ia para Bitínia. Mas à noite ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu um varão que era da Macedônia, que disse para ele, para que ele viesse para a Macedônia para ajudá-lo ali. Ele entendeu então que Deus tinha um propósito ali na Macedônia com ele. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam para a gente assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, nós pensamos assim que quando nós começamos a caminhar para esse propósito, que tudo vai ser maravilhoso, porque afinal é Deus que tem esse propósito. E quando Paulo começou a estar na Macedônia, a Bíblia narra ali algo que aconteceu com ele, uma situação em que ele repreendeu um espírito de adivinhação na vida de uma mulher, e por conta que a mulher ficou liberta, este homem começou a ter problemas ali, porque mexeu num império, mexeu ali numa situação, entrava finanças, entrava tantas coisas, e ali ele começou a ter provas diante daquilo. Então ele foi castigado, ele foi preso juntamente com seu companheiro Silas. Ali ele apanhou, foi colocado, depois de açoitado, numa prisão, foi jogado lá praticamente, todo ferido. E às vezes a gente pensa, poxa, Deus falou para eu atravessar e vim para a Macedônia. Eu nem queria vir para a Macedônia, mas Deus me deu um sonho, que era na Macedônia. E agora está acontecendo todas essas coisas ruins com a minha vida. Porque às vezes, sabe, nós temos esse pensamento que quando nós estamos no propósito de Deus, não vai doer.
tudo vai correr da melhor maneira, não vai doer. Este homem, então, ele está pronto. Eu gosto demais do apóstolo Paulo, gente. Eu gosto demais. Porque quando ele estava no meio das provações, ele dizia assim: eu estou pronto não só para ser preso, eu estou pronto para morrer por aquilo que eu creio. Irmão, Deus, Ele captou você, Ele te chamou você, não num chamado supérfluo. Tem pessoas que a fé se baseia assim: estou prosperando, glória, não estou, não sei se devo continuar. Sabe? Uma fé que se desfaz quando chove, quando começa a não ser mais o controle da pessoa. Então ela começa a ter a fé provada e muitas vezes é reprovada. E diz assim: não, tudo que falaram não funciona. Este homem, ele estava disposto a morrer pela fé que ele abraçou, por aquilo que ele entendeu, por aquilo que foi apresentado a ele. Deus trouxe de uma maneira, a conversão desse homem é tremenda. Eu queria poder falar isso. Horas, e eu não tenho esse tempo para dizer isso. Mas eu quero dizer para você que este homem era um perseguidor da igreja. Este homem era alguém que estava destruindo a igreja, aprisionando homens, mulheres, famílias, crianças, porque ele acreditava antes que aquilo era o certo a fazer. Mas quando ele então teve uma experiência, ele estava indo, a Bíblia diz que ele estava respirando a destruição, respirando ameaças. Mas o propósito de Deus tem um encontro com ele, ele tem uma visão. E nessa visão, ele é jogado no chão. Nessa visão, ele fica cego. Nessa visão, ele é ferido. Irmãos, experiência com Deus. Eu não estou falando uma experiência de você entrar na igreja, assistir um culto e ir embora. Eu não estou falando de você encontrar pessoas que vão falar uma palavra ou até te dar um folheto e você vai colocar no seu bolso e vai para sua casa. Eu estou falando de experiências com Deus. Eu estou falando que são coisas que podem te derrubar, te jogar, parar a sua vida, mudar a sua perspectiva. Saulo, que depois se tornou Paulo, ele teve essa experiência, uma experiência com o próprio Deus, uma experiência que mudou a vida dele, num propósito tremendo. E eu quero então deixar uma segunda parte daquilo que eu estou falando com você. Mas eu quero te dizer, você quer realmente uma experiência com Deus? A sua fé, ela está disposta a caminhar aonde deixa de ser um terreno conhecido e você é chamado para estar num lugar onde você não tem controle, onde não passou no seu coração, porque sempre nós temos um plano B na nossa vida. Nós entramos nas coisas e pensamos: não, se não der certo eu vou fazer desse jeito. Mas quando Deus, o Deus de Jeremias 33:3, coisas que tu não sabes, começa a direcionar a nossa vida. Esse nível de fé, essa dimensão de andar com Deus. Eu gostaria que isso estivesse dentro do teu coração. Interiorize isso, para caminhar cada dia com os propósitos que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. É a minha oração em nome do Senhor Jesus.